conferência em homenagem ao professor Elon. Está aqui presente o professor Nicolau, da PUC do Rio, que falará sobre ações de RN. Deixa eu repetir rapidamente, é um grande prazer, uma grande satisfação eu ter sido convidado aqui para falar nessa conferência aqui, homenageando o professor Elon. E o professor... Eu inicialmente eu fiquei em dúvida sobre o que eu falaria. Eu pensei nesse assunto e eu pensei também num assunto no qual eu tenho trabalhado agora, que eu achei que seria também do agrado do professor Elon, que é estudar o espaço de curvas localmente convexas na esfera, que tem uma topologia muito rica, muito surpreendente. Mas eu conversei com o professor Camacho, ele e eu acabamos concordando que, dada que o Elon também trabalhou em ações, que isso seria mais interessante para a ocasião, né? Então eu vou explicar o que são ações de RN, que nem todos devem saber, e vou enunciar o teorema do Elon e alguns resultados meus com colegas e alunos. Um deles é com o Gugu, tá ali. Bom, então, começando, o que é uma ação? Se você tem um grupo, digamos um grupo topológico, tá? E M é uma variedade, então uma ação de G sobre M é uma função desse tipo aí, que associa a cada parzinho, um elemento do grupo e um ponto da variedade, diz como aquele elemento do grupo age na variedade, né? E satisfaz essa regra aqui, né? Que diz que, bom, que relaciona, né, a estrutura de grupo com o que está sendo feito. E o nosso exemplo aqui vai ser, nosso principal exemplo, na verdade, num certo momento eu vou fugir um pouquinho disso. Nosso principal exemplo vai ser G igual a Rn, né? Se G for Rn, uma ação suave, ela é descrita por N campos de vetores que comutam, né? Comutar aqui significa que o colchete de Lie é zero, né, dos dois campos de vetores. Eu tenho dois campos de vetores x1 e x2, dizer que eles comutam quer dizer isso. Ou, em outras palavras, quer dizer que se você começa aqui num ponto P, você segue aqui o x1 durante um tempo t1, depois você segue o x2 durante um tempo t2, você volta pelo x1, né, durante um tempo menos t1, depois você volta pelo x2, então esses dois pontos coincidem, você volta exatamente para o mesmo lugar. Essa aqui é a grande hipótese aqui é essa, né, dos campos comutarem, né? Se você faz n igual a 1, em outras palavras, né, você tem uma área enorme, né? Você tem campos de vetores, sistemas dinâmicos, né? Tudo aquilo que o Jacob falou, aquilo é o caso n igual a 1, né? Que a gente está, quando você muda de n igual a 1 para n maior que 1, as perguntas são diferentes. Tem coisas que são triviais num caso, que são não triviais no outro.
e o caso n maior que 1 é muito menos conhecido. Bom, e tem ricas consequências, né? Muita coisa que, se olhando para campos de vetores, você nunca esperaria que acontecesse, acontece quando n é maior ou igual a 2. Bom, vamos ver alguns exemplos aqui. Vamos começar com um exemplo bem trivial. Você tem um toro, tá? Você usa o R2 para agir no toro. Exemplo extremamente trivial. Vamos ver algo um pouquinho mais interessante. Você pode juntar uma família de coisas assim, né? Quer dizer, você tem o toro T3 e eu uso letras diferentes aqui para dizer que esses dois caras vão desempenhar um papel diferente desse. Eu pego um monte de funçõezinhas assim, A11, A12, A21, A22, suaves, tá? E eu monto esses campos de vetores aqui. Eles definem uma ação suave que basicamente é essa coisa super trivial aqui, para cada valor de z, apenas mudando um pouquinho a base. Tá? Agora, se você quer ver isso como um todo, você pode pensar assim, que estão aqui os eixos y1, y2 e z. Tá? E os teus campos de vetores, eles mudam aqui de acordo com a altura, né? Eles começam aqui numa posição, aí talvez eles rodem, talvez eles voltem e acabam no mesmo lugar, porque a gente está em T3. Se você... claro que você pode fazer variações pequenas disso, né? Se você soltar aqui, fizer T2 cartesiano no intervalo, aí os dois campos variam e não precisam voltar. Então, esse exemplo daqui ele vai ser importante. Vamos apresentar um pouquinho de vocabulário aqui. Se eu, novamente, tenho uma ação de G numa variedade P1 ponto, o que é a órbita do ponto? Né? É um conceito análogo para o campo de vetores, mas pegando toda a ação. Tá? Apesar de você poder descrever a tua ação como um par de campos de vetores, a ideia, quando você fala da órbita, é pegar tudo, todos esses pontos aí. E se você tiver uma ação suave de Rn numa variedade, né? Então, a órbita ela tem essa cara aqui. Isso é uma coisa bastante fácil de se ver, porque a órbita ela é um quociente do grupo pelo subgrupo dos elementos que trazem você de volta em você mesmo. Tá? E esses quocientes, os grupos são poucas coisas, eles são tipo Z é uma potência, R é uma potência. Os quocientes são essas... produto de um Rn por um toro. Né? E o que é um ponto fixo? É um ponto que, bom, como o nome diz, né, fica parado, né, por qualquer elemento do grupo. Ou seja, a órbita é só um pontinho. Né? A ação é muito trivial ali naquele ponto em particular. E no outro extremo, né, um ponto fixo é um extremo, o outro extremo é ser localmente livre, quer dizer que os campos de vetores que definem a ação, eles são linearmente independentes naquele ponto, então você está gerando alguma coisa de dimensão máxima. Tá? Então, no exemplo acima, né, o exemplo acima... Deixa eu copiar ele aqui, que a gente vai falar dele o tempo todo.
Então, em cada toro aqui, você tem dois campos de vetores, que, para que o exemplo seja não trivial, eles devem mudar com Z, né? Não ser constantes. E a condição de ser localmente livre é a condição desses dois vetorizinhos aqui serem linearmente independentes, né? Em princípio é permitido, né, que eles coincidam, ou até sejam zero em algum momento, né? Então, ser localmente livre é quando isso não acontece. Bom, como eu disse, essas hipóteses dos campos de vetores comutarem, elas têm muitas consequências. E o Elon, ele demonstrou um resultado muito interessante desse tipo. Ele pode ser pensado como uma generalização do fato de que, se você tem um campo de vetores em cima de uma variedade, ele tem que se anular, né? Só que é bem mais forte, né? Ele diz que, se você tem esses dois campos de vetores, né, em cima de uma superfície compacta, então, se eles comutarem, eles se anulam simultaneamente, tá? Você não consegue... você não consegue fazer com que ora um se anule, ora o outro se anule, sem que em algum momento eles se anulem juntos. Eu não vou demonstrar esse teorema, mas eu queria dar uma pequena, rápido esboço aqui das ideias envolvidas, tá? Então, se você tem uma superfície aqui de característica de Euler não nula, por exemplo, esse betoro aqui, então, bom, você tem os dois campos de vetores que comutam, né? Olha só para um por um momento, tá? Esse primeiro campo de vetores, ele tem que se anular em algum ponto. Então, ele se anula aqui, digamos, tá? Agora, você olha para o segundo campo de vetores. Se ele também se anular ali, você ganhou o jogo, tá? Se ele não se anular ali, ele não se anula, você pode andar por ele, e você constrói aqui assim uma curva em cima da qual o primeiro campo de vetores tem que sempre se anular, né? Porque se eles comutam, né, e ele era zero aqui, no que eu ando aqui, ele tem que continuar a ser zero. Então, a gente criou ali dentro da superfície um círculo onde a ação ela deixou de ser localmente livre, né? Onde os dois campos de vetores juntos, eles geram só uma direção. Então, se você for olhando para curvas desse tipo, você é capaz de ir cortando a tua superfície em pedaços menores, tá? Porque agora esses dois pedaços aqui, eles são invariantes pela ação. A ação está definida tanto nesse toro com um buraco aqui do lado direito, quanto nesse toro com um buraco do lado esquerdo, tá? Então, você vai usando esses círculos e, por um cuidadoso análise aí do que vai acontecendo, você vê que você fica sem chão, né? Você acaba sendo obrigado a criar um ponto fixo comum. Bom, então, depois desse muito rápido
resumo, eu passo a citar alguns resultados meus sobre ações. Eles têm algumas semelhanças e várias diferenças aqui. Esse resultado do ela é claramente uma coisa topológica, claramente global, né? Você está interessado em olhar para a variedade toda. O que eu vou fazer é médio. Você está olhando para uma órbita, mas não para a variedade toda. E o exemplo base, o exemplo favorito, digamos, vai ser isso aqui. Então, o que é uma ação compacta? Eu digo que uma ação é compacta se as órbitas são todas compactas, exatamente como aqui, né? As órbitas são todas toros, e exatamente ao contrário do que aconteceria se você tivesse esses campos de vetores aqui. Ó. Você começa aqui embaixo com eles aqui. Agora, esse aqui se segura, esse aqui se levanta e abaixa de novo. Tá? Vou fazer de novo. Eles estão aqui, levanta e abaixa de novo. Como é a órbita? A órbita, aqui embaixo ela é um toro, aqui em cima ela é um toro. Aqui no meio ela inclinou, né? No que ela segue para lá, ela volta aqui, ela volta mais alta. Né? Aí, dependendo se essa direção aqui é racional ou irracional, a gente tem um plano ou um cilindro. Mas, de um jeito ou de outro, a compacidade foi embora. Né? A gente perdeu a compacidade. Agora, a observação que está ali na origem de tudo que a gente vai ver é que você não pode fazer isso. Se esse cara vai levantar, você não pode ao mesmo tempo mexer o outro. Senão eles deixam de comutar. Você tem que segurar esse cara aqui para esse poder levantar e abaixar. Claro que isso é uma extrema simplificação, né? Porque eu estou, para essa dancinha, né? Eu estou supondo que os troços aqui só dependem de Z, né? Quando é óbvio que não precisava ser assim. Esses caras aqui podiam depender de Y1, Y2, podiam depender de um jeito muito complicado de Y1, Y2. E aí você precisa organizar uma coreografia com várias pessoas, vários matemáticos dançando de forma sincronizada para mostrar como é a ação, né? Esse equipamento a gente não tinha. Bom, então a pergunta é, se eu começar com uma ação compacta, uma ação desse tipo, por exemplo, e eu sacudir, tá? Será que ela... Mas sacudir que continua a ser uma ação, né? Que a coisa mais frágil aí é essa condição dos vetores comutarem, né? Se a gente sacudir, supondo que continue sendo uma ação, será que a ação perturbada ainda vai ser compacta? Ou, em outras palavras, é possível, tendo uma ação desse tipo aqui, com esse monte de órbitas compactas, é possível perturbar ela um pouco e destruir a compacidade de algumas, ou talvez de todas as órbitas? Esse é o tipo de coisa que você pensar em campos de vetores, você vai achar que não tem nenhuma chance de ter estabilidade, né? Porque para um campo de vetores, o máximo que você espera é salvar uma órbita, ou umas poucas órbitas. Mas você jamais vai esperar salvar todas as órbitas, garantir que todas as órbitas vão ser compactas, né? Menos que você tenha mais estrutura, né? Se tiver alguma coisa sendo preservada, aí talvez, né? E aqui a gente tem essa comutatividade. Então, a
resposta depende, obviamente, né, da ação com a qual você começa e depende de uma maneira um pouco sutil, aí, depende da métrica que você pega. Querendo dizer C1, C2, tá? Tem várias métricas mais ou menos naturais de se considerar e a gente vai ver que a resposta muda. Então, se a mágica der certo, né, querendo dizer, se for rígidozinho, a gente diz que a ação é estável. Então, vamos ver um resultado desse tipo. Então, os campos de vetores começam aqui, vão girar. Acho que eu não vou conseguir fazer a dança bem feita, mas vocês imaginam, né? Você dá uma volta completa e acaba na mesma posição, rodando com uma velocidade constante ali, quando Z aqui varia de 1, o ângulo varia de 2π. Esse é um exemplo dentro dessa família aqui, um exemplo talvez dos mais naturais, assim, depois da coisa trivial. E é bem fácil verificar que essa ação não é C0 estável, e eu quero convencer vocês disso. Lembra que ela começava aqui e ia rodando, né? Então faz o seguinte, você roda, mas para aqui durante 1/10 de segundo e depois volta a rodar. Tá? Esse 1/10 de segundo no qual você parou, depois de você parar, você vai e faz assim. Levanta ali o braço esquerdo ou o direito. Né? Levanta ele um tiquinho e abaixa de novo. Pronto, você destruiu a compacidade das órbitas. Né? Claro que se você quiser destruir quase todas as órbitas, você faz assim, né? Você para e sobe. Roda rápido. Roda. Você faz uma dancinha assim, você vai destruindo a compacidade de quase tudo. Então isso não é muito surpreendente, né? C0 aqui é C0 para os campos de vetores. Né? Os campos de vetores estão C0 próximos. Agora, ela não é C1 estável. Perdão, ela é C1 estável. Ela não é instável, ela é estável na topologia C1. E a explicação informal seria que os campos de vetores eles têm uma grande vontade de rodar. Então, na topologia C1, você não consegue segurá-los, e não podendo segurá-los, você não consegue levantar o outro. Claro que isso está muito longe de ser uma demonstração. No finzinho, eu vou dar um esboço de demonstração desse resultado e de um outro que a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes eu queria considerar o que está sendo demonstrado aqui e o que a gente pode querer generalizar a partir disso. Isso é um exemplo, né? Isso aqui é um exemplo só para ilustrar o teorema de fato. Ele se aplica para C1 estabilidade de ações compactas de Rn, N não precisa ser 2, esse 2 aqui é só para fazer o exemplo ser simples. Mas tem que ter codimensão 1, senão a demonstração absolutamente não funciona. O grupo tem que ser Rn e a métrica tem que ser C1. Tá? Então, estão 3 coisas aqui naturais da gente querer mexer. Talvez eu queira olhar para outras métricas. O que acontece, por exemplo, com a métrica C2? Será que é a mesma coisa que acontece com a métrica C1? Ou será que tem coisas que são rígidas ou estáveis C2, mas instáveis C1? O que acontece se eu mudar o grupo?
será que existem outros grupos aí para os quais a gente pode enunciar um resultado parecido? Existe um fenômeno desse tipo de fenômeno de estabilidade para outros grupos? E a codimensão, né? Será que em codimensão 2 é só essa demonstração específica aqui que não se aplicava? Ou será que existe ainda estabilidade? Ou o quê? O que acontece? Então, eu vou dar um resuminho aqui da situação para essas três generalizações. Tem grandes dificuldades aqui em se generalizar esse resultado para a dimensão, codimensão, aliás, maior do que 1. Deixa eu dar um exemplo aqui. Você bota dois dançarinos em paralelo, tá? Cada um dançando de acordo com a sua coordenada Z e cada um responsável por duas coordenadas espaciais. Tá? Então, enquanto você tentar quebrar a compacidade, mantendo essas variáveis assim separadinhas aqui, o Z1 só tem a ver com Y1 e Y2, o Z2 só tem a ver com Y3 e Y4, enquanto você mantiver essa cara especial, isso é estável por causa do resultado anterior, né? Agora, de fato, isso nós não sabemos fazer. Tá? É fácil ver que ela não é C0 estável, pelo mesmo motivo. Tem essa aluna minha, a Rosa, nós trabalhamos aí nesse problema e nós conseguimos só alguns resultados muito parciais, assim, então permanecem abertos. Mesmo para um exemplo bem concreto, assim como esse, permanecem aberto o problema se existe estabilidade aí ou não. Parece que existe, tem indícios bem significativos aí de que a estabilidade ainda está lá, estão faltando ferramentas para demonstrar, mas é difícil ter certeza, né? Que pode ser que esse espaço a mais aqui seja o que você precisa para, de algum jeito, fazer uma não compacidade se enfiar ali numa brecha. Então, é pouco claro. Então, indo na outra direção agora, bom, eu começo com uma definição. O que é um grupo ser cocompacto? Um grupo é cocompacto quando o quociente assim é compacto. Tá? Exemplo, ZAN dentro de Rn. ZAN dentro de Rn é cocompacto porque o quociente é um toro compacto. Né? Muito bem. A pergunta toda aí sobre ações compactas, existirem ou não existirem, poderem ser perturbadas ou não, essa pergunta não faz o menor sentido, né, ou fica trivial, se o grupo não tiver subgrupos discretos cocompactos. Né? Porque senão, como que a ação vai poder ser compacta se não tem um subgrupo cocompacto? Né? Fica meio difícil. Né? Bom, talvez pudesse se o grupo não fosse discreto, né? Se fosse um grupo maior, mas aí a gente está desviando mais ainda do exemplo. Então, não são tantos assim os grupos de Lie, né, que tem toda uma família de grupos cocompactos. Tá? Em geral você não tem. Se pegar um grupo de Lie qualquer, você não acha um subgrupo cocompacto, muito menos uma família deles, para você poder variar. Então, um exemplo de grupo com muitos subgrupos cocompactos é esse aí, é o grupo nilpotente de Heisenberg.
O fato dele ser nilpotente tem tudo a ver, né? Porque ele ser nilpotente quer dizer que ele é um parente próximo do abeliano, né? Do R3, né? Então, se ainda tem grupos cocompactos aqui que são é quase um Z ao cubo, né? Não é bem um Z ao cubo, porque o subgrupo, obviamente, vai ser nilpotente também, né? Mas tem um monte deles. E aí tem novamente vários exemplos aí de estabilidade de ações desse tipo. Tem um fenômeno interessante aqui que eu queria rapidamente comentar o que acontece. Que aqui eu estou simplificando aqui, dando uma definição de estabilidade, mas, na verdade, tem pelo menos duas definições naturais de estabilidade. Uma é a seguinte: você olha para uma órbita, você olha para uma vizinhança da órbita e você diz, eu só vou mudar a ação nessa vizinhança da órbita. Fora dessa vizinhança, minha ação vai ficar como estava antes. E a pergunta é se só mexendo aqui nessa vizinhancinha eu consigo destruir a compacidade. Isso parece difícil, né? Parece difícil que você só mexendo só nessa regiãozinha você consiga destruir a compacidade. Agora, a gente pode partir para o extremo oposto. O extremo oposto é dizer, olha de novo para uma vizinhança da órbita, mas pega todo o resto da variedade, exceto essa vizinhança, e joga no lixo. E guarda só essa vizinhança. E essa vizinhança não tem bordo, não. Você vai mexer a ação e ali o bordo é o fim do mundo, onde as caravelas caem no abismo e nunca mais se ouve falar de quem estava dentro dela. Tá? E agora que você soltou completamente o que está acontecendo ali no bordo que não está lá, né? Você tenta perturbar para destruir a compacidade. Agora parece muito mais fácil estragar a compacidade. Tá? Mas o fato surpreendente é que nesses resultados de RN que foram citados antes, esses dois conceitos bastante extremos de estabilidade, eles resultam ser equivalentes. Tá? Não é óbvio que eles são equivalentes. Só se torna claro que eles são equivalentes via a caracterização. Tá? E aqui eles não são. Aqui eles não são mais equivalentes. Tem um exemplo aqui em que você é estável num sentido, mas não é estável no outro. Tá? E isso são coisas que eu trabalhei com a Tânia, uma aluna minha também. Agora, o assunto mais novo, o assunto sobre o qual eu vou falar com um pouquinho mais de detalhe, é mudar a métrica, né, ou mudar a classe de diferenciabilidade. Então, será que se eu mudar esse valor de K aqui, o que muda, né? Será que a gente consegue entender quando que a coisa estava assim? Então, deixa eu dar um exemplo. Pega f, uma função suave, periódica. E seja k o menor inteiro, tal que para qualquer valor de z dado, tem uma dessas derivadas aqui testemunha o fato da f não ser constante. Tá? Então, isso aqui é uma hipótese de não achatamento. A gente está dizendo que a f ela não pode ser muito achatada. Ela não pode ter todas as k primeiras derivadas zero no mesmo ponto. Tá? E agora olha para essa ação, né?
Então, novamente, o matemático dançarino, ele vai rodar aqui, mas ele não vai rodar com velocidade constante. Ele vai girar um pouco, talvez tenha uns pontos achatados aqui assim, e vai subindo. Essa ação, quando será que ela é estável, quando é que ela deixa de ser estável? Tá? Então, a minha intuição era de que se você tem um ponto aqui em que a f é cúbica, digamos, né? Tipo y igual a x ao cubo, quer dizer, a derivada é zero, a derivada segunda é zero, mas a derivada terceira não é zero. A minha intuição era de que se você olhar só na métrica C2, você pode aproveitar e, dar uma paradinha e depois continua, e aí você aproveita e levanta o braço. Mas se você olhar na métrica C3, não. A métrica C3, se você tentar fazer isso, ela diz, roubou. Está longe a beça. Estou vendo que a derivada está perto, a derivada segunda está perto, mas a derivada terceira está longe. E agora, de novo, quem garante que no que eu libero aqui esses caras aqui para poderem depender de y1 e y2, quem garante que isso é verdade? Bom, isso foi uma coisa que o Gugu e eu completamos a demonstração disso tipo 1 ano atrás, a gente ainda não escreveu isso. Eu vou dar agora um esbocinho, então, da demonstração desse resultado, tá? Que inclui, obviamente, como caso muito particular, isso. Né? Isso aqui é o caso K igual a 1. Né? Então, o esboço vai ser parecido. Então, deixa eu fazer um desenho aqui. As folhas, se elas forem não compactas, elas sobem quando eu ando numa certa direção, mas deveria existir uma direção aqui que, se eu ando nessa direção, eu tô mais ou menos na horizontal, né? Quer dizer, se a coisa for muito bonitinha ali com a coisa não sendo função de y e y2, tem exatamente isso. Tem exatamente uma direção horizontal. Agora, se os toros forem todos... Os toros não, as órbitas, né? Que a grande pergunta é se são toros ou não. Se as órbitas forem todas irregulares, aí quem garante? O que quer dizer ser horizontal? Tá? Mas eu acho que a intuição ainda é que, deve existir uma direção aqui, que é a direção que... Algumas direções têm uma tendência clara a subir, outras têm uma tendência clara a descer. Deve existir uma no meio aqui que nem sobe nem desce. Então, eu acho que o nosso primeiro objetivo é tornar rigorosa essa ideia de que é a direção horizontal. Então, para isso, a gente considera uma perturbação, né? Eu comecei com x e os campos de vetores assim, né? E dei uma perturbadinha e suponho que isso ficou não compacto. Tá? E como naquela observação que eu fiz, você não vai realmente olhar para o Tn mais 1, você vai olhar só para uma vizinhancinha aqui, Tn cartesiano menos epsilon. Tá? E agora você pega e escreve os vetores y, né? Os vetores y são os caras das coordenadas y1 e y2. Né? Você escreve eles em termos dos xj, quer dizer, dos vetores da ação. Tá? Tudo isso para quê? Para guardar esses coeficientes aqui.
Bom, agora eu faço uma outra construção, que é, considera uma curva aqui no chão, né? E as órbitas... Bom, a gente está perto daquela ação com a qual a gente começou. Aquela ação, as órbitas eram horizontais, né? Então eu ainda consigo levantar. Eu ainda consigo levantar e acompanhar essa curva aqui, tangente às órbitas. E aí a minha curva ela vai começar aqui, digamos, anda por aqui, aí reaparece, reapareceu embaixo, então ela acabou descendo. Então, no que eu dou uma voltinha no toro, eu posso acabar indo parar numa posição mais alta ou mais baixa do que eu comecei, né? Se eu fazer isso, eu sempre voltar exatamente para o mesmo lugar, isso quer dizer que a órbita é compacta, né? Ou melhor, que todas as órbitas são compactas. Se essas funções GI aqui, GI repetindo, é a posição no final em função da posição no início, né? Então isso aqui é o Z. Isso é o GI de Z, onde você vai parar depois de dar uma volta na direção I. Então, a gente tem essas funções suaves aí, e elas comutam, né? Elas comutam porque, afinal de contas, a órbita está lá, né? Tanto faz eu andar primeiro aqui, ou aqui, ou aqui, aqui, eu estou vendo um quadrado ali na órbita, o ponto final é o mesmo. Então, a gente reduziu a questão a uma situação tipo dinâmica unidimensional, né? Eu tenho funções aqui na reta, né, ou no intervalinho, e eu sei que essas funções comutam. E agora, o que a gente pode fazer com isso? Bom, vamos fixar um pouquinho as ideias aqui. Suponha que o G1 é maior que zero, ou seja, que no que você andou na direção 1 você subiu, e no que você andou nas outras direções você subiu ou desceu menos do que na direção G1. E para cada I diferente de 1, né, você olha o número de translação do GI em relação a G1. O que é um número de translação? O número de translação é o seguinte, você começa aqui. Agora, você vai dar um passo com a função G2. E o G1 me traz daqui até aqui. Tá? Nessas duas marcas da mesa. Então, eu vou andando com a função G2. Passou. Então, aplica a G1 inversa, para voltar para cá. Aplica a G2 de novo. Passou. Então, volta para cá, com a G1 inversa. E vai repetindo isso e vai contando G1 versus G2. Tá? Então, é muito como o número de rotação, né? O número de rotação é isso no círculo, né? Só que aqui a gente está na reta, então ele tem um nome diferente, um pouquinho diferente sobre alguns aspectos, mas é muito parecido. E eu pego W2, a ideia é que seja a direção horizontal, ela vai ser gerada por esses vetores aqui. Quer dizer, anda exatamente com as proporções que levariam você a não andar muito para frente nem para trás. E levante esse W2 para as órbitas. E agora, a gente vai usar o teorema de Danjois, né? Para dizer que se pelo menos um deles for irracional, isso te dá um toro topológico. Tá? Bom, tem dois casos, então, a considerar aqui, né? Que podia ser que fosse tudo racional. Aí, obviamente, não era esse toro topológico, era um toro ainda, só que de
uma dimensão abaixo, né? E não topológico, suave. Então tem que quebrar em casos aqui, mas vamos ficar só com um caso irracional, que para um esboço rápido aqui, isso já está bastante complicado, sem ter que ainda quebrar nos dois casos aqui. Então, eu construo assim esses toros quase horizontais, que eles são suaves numa direção, mas aqui assim, eu não garanto a suavidade deles, né? Porque Danjoy não garante suavidade. E então, ele recebe uma medida pela projeção vertical, e com essa medida eu defino essa função aí. Deixa eu explicar isso, que senão a fórmula não quer dizer quase nada, né? Bom, vamos lá. Quem é aquele A-til ali? Aquele A-til são esses coeficientes aqui. Tá? Então, o que essa fórmula aqui está dizendo? Ela está dizendo, pega esse vetorzinho W aqui, na direção quase horizontal, e puxa ele pela ação, puxa ele para o Rn que age. Tá? Então, o que você quer ver não é tanto quem é a direção puramente geométrica aqui no toro, tal que se você andar naquela direção, você não está nem subindo nem descendo. O que você quer saber é quem é o vetor que age dessa maneira, que não faz você nem subir nem descer. Então, esse A-til aqui é uma tradução. Ele traduz do mundo Y para o mundo X. Tá? Ele traduz da direção horizontal aqui, assim, no sentido geométrico, para a direção na qual a ação não está te empurrando nem para cima, nem para baixo. Então, com isso a gente define esse HW aí. E exatamente por causa dessa interpretação via ação, que é a direção na qual a ação não te empurra nem para cima, nem para baixo, esse troço tem que ser o mesmo aqui ou aqui, porque é a mesma folha, né? Então, se isso aqui é o elemento lá do Rn que age, que não te empurra nem para cima nem para baixo, ele aqui vai continuar não te empurrando nem para cima nem para baixo, porque é a mesma folha. Não? Só que isso é uma contradição, né? Se você quiser, a gente está fazendo aquele jogo de dizer a média no espaço é média no tempo, né? Aqui a coisa é uma média no espaço, é uma média no toro. Essa interpretação que eu dei, que não está escrita, de que é a direção do grupo, que não faz você nem subir nem descer, não está escrito em lugar nenhum, né? É a explicação que eu dei de boca. É a média no tempo. Você andou por um certo tempo numa certa direção, você nem subiu nem desceu. Então, uma média é outra média. E agora, o que eu digo? Eu digo, olha, você tem esses dois toros aqui, topológicos, um no Z e outro no GI de Z. E se eu fizer essa conta aqui, essa integral nesse toro, ou se eu fizer a mesma conta nesse outro toro, ou se eu fizer a mesma conta no terceiro toro aqui embaixo, que é o GI ao quadrado de Z, ou GI à quinta de Z, eu tenho esse monte de torinhos aqui, e em todos eles isso aqui tem que dar exatamente a mesma coisa. Tá? Só que isso está muito suspeito, né? Porque isso quer dizer que enquanto eu olho aqui na horizontal, a coisa está constante. Mas se eu lembrar da vertical, na vertical a gente tem essa vontade de dançar, né? De girar de algum jeito. Tem algo errado, né? Não é possível que quando você ande aqui você dança e quando você anda aqui você fica constante. Tá?
Bom, exatamente por que não é possível, é para isso que a gente precisa desse lema aqui. Talvez antes do lema devesse explicar o caso C1. No caso C1, vontade de dançar significa ter um baita momento angular aqui, assim, tá todo mundo rodando aqui no sentido horário, anti-horário, com uma boa vontade. Então, entre esse toro e esse toro, todo mundo vai rodar. Faz a média, mas todo mundo rodou e deu a mesma média? Está errado. Isso é uma contradição com o teorema do valor médio, se você quiser, né? Que essa derivada aqui da vontade de dançar não pode, na média, acabar dando a mesma coisa, né? Então, o que a gente precisa para atacar o caso C2 é uma espécie de versão mais alta do teorema do valor médio. Tá? Uma versão, mas é uma versão mais alta feita sob medida, tá? Não é aquela que você vai encontrar já pronta no livro de análise, né? Então ela é um pouquinho complicada, porque esses pontos aqui eles não estão sequer igualmente espaçados. O parentesco entre eles vem do próprio problema. É dado pela G1, que é aquela função que faz você subir, né? Então, o nosso espécie de teorema do valor médio glorioso aqui, ele diz o seguinte, bom, vamos fixar ideias aqui, tá? Isso aqui não é um enunciado mais geral, eu estou fixando K igual a 2, eu vou fixar aqui uma função específica, tá? Eu estou fixando várias coisas aqui para não complicar tudo ao mesmo tempo. Isso é a identidade. Agora, existe um eta maior que zero, tal que, para quaisquer funções suaves f, h e para qualquer z0 tio, se o h está bem pertinho do h0, esse h0 aqui, na norma C2, se o f está bem pertinho do f0, esse f0 aqui, a identidade, na norma C2 também. E se o f não é identidade, o f de zero é maior que zero, né? Porque o f de zero ser igual a zero aqui corresponde, digamos, às órbitas serem compactas, né? Então, bom, você se define essas coisas aqui. Se define Z0 igual a zero, ZJ são os iterados do Z0 pela F. Tem esse Z0 tio, digamos que ele esteja nesse intervalinho aqui. Esse 10 aqui é para dar sorte, tá? Ele podia ser outro número. E define esses outros iteradinhos aqui. Tá? Então, pega uma família de iterados e outra família de iterados. O que isso tem a ver? Isso são as alturas aqui. As alturas num ponto e as alturas em outro ponto. As alturas aqui, nesse ponto base, são Z0, Z1 e menos 1. As alturas aqui são Z0 tio, Z1 tio e menos 1 tio. Então, bom, não é bem que... O que esse determinante está fazendo aí, né? Esse determinante está fazendo uma falsa conta de quanto é a derivada segunda, digamos. Tá? Se aqui você tirar esse tio aqui, a coisa fica bem mais fácil. Que aí você está literalmente calculando uma derivada segunda em algum ponto, né? Uma derivada segunda em algum ponto da função h. A h está perto do h0 e a derivada segunda do h0 é 2. Então isso aqui estaria... Bom, tem um fator 2 aqui, né? Então isso aqui estaria calculando 1/2 da derivada segunda, então seria pertinho de 1. Tá? Bom, a gente perturbou tudo, então a gente não garante, obviamente, que seja igual a 1, mas a gente garante que esteja aqui nesse intervalo.
E, de novo, esse 1 meio, 3 meios aqui é para dar sorte. Eu podia ter escrito aqui 9 décimos e 11 décimos e estaria igualmente correto. Tá, obviamente que o eta ia mudar, né? Tá? Então, com esse lema, a gente completa a demonstração. Nessa reta vertical, como eu falei, né? Z0 está aqui, os ZJ são as alturas dos outros toros. Para uma outra reta vertical aqui, você, segue a receita, né? Para definir esse ZJ til. Usa esse lema para concluir que esse determinante aqui é maior que zero. Opa, mas está errado, porque quando eu integrar isso e isso, ia dar a mesma coisa. Mas se dá a mesma coisa, esse determinante aqui tinha que dar zero, mas está dando positivo. Então é uma contradição. Então, ficou um pouco técnico no final, mas deixa eu só tentar aqui, numa frase aqui, dizer o que são as ideias. Né? As ideias são definir o que é uma direção horizontal, definir o que é a posição do dançarino, dizer que quando eu olho aqui na horizontal o dançarino não dança, quando eu olho na vertical o dançarino dança. Então, algo está errado. Então, é uma contradição. Ou seja, não dá para perturbar desse jeito, tudo tem que ser compacto. Tá? Acho que acabou o tempo, né? Menos 2 minutos. Menos 10? Desculpa. Bom, desculpa, estourei bravo então.